Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre animação de posição. Então para isso nós vamos aproveitar muita coisa do código passado, da aula passada, e vamos começar a implementar algumas coisas novas. Vocês vão perceber que o código basicamente vai ser o mesmo, mas vai ter alguma introdução de comandos novos que a gente vai aprender a partir de agora. Então já de início eu vou aqui no Animation e vou aumentar aqui para 10S e vou copiar aqui o Animation, primeira animação 10S, e vou fazer com que os outros navegadores também possam ver ele. Então já vou fazer essas alterações aí, vou digitar -mos, e colo o código que eu copiei acima. Agora eu desço aqui até o @keyframes e após a cor do 0% background blue, eu dou um espaço e digito left, 0 pixels, ponto e vírgula. Após isso eu digito top, 0 pixel, ponto e vírgula. Esse valor de left é de esquerda e o top é o de cima. Eu dou um Ctrl S para salvar e desço até o nosso segundo valor, que é o head. Eu vou dar um espaço, vou digitar left, nesse valor eu vou colocar 100 pixels, ponto e vírgula. Agora, da mesma forma que eu digitei o top acima, eu também vou digitar nesse. Eu digito top, 100 pixels, ponto e vírgula. Vou passar para o terceiro valor, que é o yellow, e vou fazer o mesmo que eu fiz no head. Eu vou digitar left, 100 pixels, ponto e vírgula, e sem dar espaço eu continuo. Top, 100 pixels, ponto e vírgula. Feito isso, eu desço até o green e acrescento também os valores de left e top. Eu digito left, nesse vai ser 0 pixels, ponto e vírgula, sem dar espaço eu continuo com top, 100 pixels, ponto e vírgula. Vamos aí agora até o blue. Eu digito left, 0 pixels, ponto e vírgula, top, 0 pixels, ponto e vírgula. Sempre no fim da instrução, você dá ponto e vírgula para informar ao navegador que aquela instrução que vai ser executada, ela termina ali. Explicando um pouco o código que a gente digitou aí acima, ele está puxando a cor, como a gente viu na aula passada, a animação com a cor, ele está pegando 0% do background na cor blue, ou seja, na cor azul, e ele vai executar uma distância de 0 pixels da esquerda e 0 pixels do topo. Então, quando o processo passar a 20%, ele vai executar 100 pixels da esquerda e 100 pixels do topo. A mesma forma, ele vai assumindo os outros valores. 50% ele vai estar em 100 pixels da esquerda e 100 pixels do topo. E assim por diante, até chegar ao valor dos 100 pixels, que seria 0 pixels da esquerda e 0 pixels do topo. Agora nós vamos no segundo valor, que é o @webkit-keyframes. Vou selecionar todo o conteúdo, vou deletá-lo, volto ao conteúdo anterior, copio todo ele, volto aqui abaixo e colo dentro do comando @webkit-keyframe. Isso para que ele seja compatível com o navegador à base de WebKit. Eu vou fazer somente um, mas tem que ser feito com o MOZ de Mozilla e com o O de Opera. Todos eles têm que puxar os mesmos valores. Então eu vou fazer apenas esse para servir como exemplo, e o que vai ser preciso para fazer os outros é apenas trocar, substituir o -webkit- pelo navegador que queremos que ele leia. Por exemplo, -o-, e o outro seria -mos-. Apenas isso para que ele seja necessário a leitura clara pelos outros navegadores também. Após colar o código, aqui abaixo a minha div que está dentro do body também vai ficar vazia, porque eu não vou acrescentar nenhum conteúdo, é apenas um exemplo de animação, então não precisa ter conteúdo dentro dessa div. A formatação dessa div abaixo está sendo chamada dentro do nosso style, dentro do CSS, e está aplicando todos os comandos CSS para a div que está sendo chamada de dentro do body, de dentro do nosso HTML. Então, vamos ver qual o efeito com essas modificações que a gente fez. Então, eu dou um Ctrl S para salvar, venho até o navegador e atualizo ele. Agora ele começa a fazer as modificações de cores que a gente definiu lá embaixo. Só que eu esqueci apenas de uma coisa. Eu vou voltar aqui no código CSS, abaixo de background blue, onde a div está sendo chamada acima, e vou definir também a posição. Então eu dou um Enter e na linha de baixo eu digito position, relative, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Por que ele não funcionou e foi necessário acrescentar o position relative? Porque a posição da div está sendo marcada aí.
sendo marcada aqui. A posição vai ser relativa ao código aplicado abaixo. Então agora, após feita essa modificação, eu apenas atualizo aqui o navegador e a gente já pode observar o efeito causado pelas alterações que a gente aplicou no keyframes. Vocês podem observar que toda a movimentação dele, toda a movimentação dessa div, ela está sendo baseada em quê? Na aplicação dos pixels do left e do topo, o qual a gente definiu no @keyframes. Então toda a movimentação dela ocorre exatamente baseada no código que a gente definiu no @keyframes. Ele vai executando a cor junto com as porcentagens de 20% para o background vermelho, 50% background amarelo, 75% background verde, e ele vai aplicando aí os lefts de 0 ou 100. Esses valores podem ser qualquer um. Só lembrando mais uma vez, eu defini esses valores como forma de exemplo para que a gente pudesse ver a animação, mas eles podem ser qualquer um, não existe um valor fixo para ele. Tudo vai depender de que animação a gente quer chegar e qual é o ponto que a gente quer chegar com o desenvolvimento dessa animação em CSS. Então, a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.